Bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos. Esse seria o terceiro, né? Da regravação do vídeo, casamento e divórcio. Seria o casamento e divórcio 03, né? Nós ontem falamos, deu uma pincelada lá em Malaquias e falamos ali em Mateus 5. Agora vamos novamente falar sobre esse assunto no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 19. É polêmico, as pessoas entendem que existe uma cláusula de exceção. Nós vamos falar sobre isso agora, né? Muito bem. Versículo 1, capítulo 19 de Mateus. Mateus é o único evangelho onde Jesus fala duas vezes, é citado duas vezes a respeito do casamento. Versículo 9. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e a todos curavam ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e para provaram, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhe explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e uns instruiu? Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Vamos dar uma parada. Então Jesus, ali pregando o evangelho, ele saiu da Galiléia, ele foi para a Judéia ali, grandes multidões, o povo seguindo ele, e ele pregando ali a verdade, os doentes chegavam, ele curava, ele libertava, operava sinais, milagres, maravilhas. E veio seguindo. E aí os fariseus, quem é fariseu? O fariseu é uma classe religiosa, inclusive foram os responsáveis também por mandar fazer com que Jesus fosse preso, chicoteado e morto, tá? Então eles chegaram armando uma cilada, que arrumar um pretexto qualquer, se Jesus falasse contra a lei de Moisés, contra a lei de César, uma vez que César dominava sobre Israel, ou qualquer coisa para acusar, falar, não, ele falou contra, ele está errado, está criando uma rebelião, né, uma sedição qualquer. Então eles armaram uma sedição, porque a Bíblia fala que foi exatamente, e alguns fariseus chegaram até ele para prová-lo. Aí perguntaram ele: é lícito o marido divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Ah, não, vem cá, é lícito, pode o marido deixar a sua esposa, abandonar a sua esposa por qualquer motivo? Estão falando de esposa, não estão falando de noiva, não estamos falando de namorada, não estamos falando nada disso, não. Está falando exatamente de esposa. É normal, é autorizado, é lícito, é permitido o marido deixar sua esposa por qualquer motivo? Olha a resposta de Jesus a esses fariseus. Versículo 4 ele diz: Jesus lhe explicou: não tendes lido que no princípio o Criador fez homem e mulher? Jesus arremeteu e falou: escuta, porque esses fariseus, que são essa classe religiosa, eles diziam até acompanhar as escrituras, porque naquela época tinha as escrituras, tinha os profetas. Falou: vem cá, vocês não leram lá na escritura não? Como é que foi? Lá no início, Jesus os remete então lá no início da criação do mundo, ou seja, uma situação anterior à lei. Não existia lei, nada disso, não. A criação do mundo, a criação dos seres humanos. Nessa época, Jesus o remeteu nessa situação, ele explicou: não ter lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Falou: olha, não é lícito. Deus não fez homem e mulher? Deus, quando fez, ele fez homem e mulher, masculino e feminino. Ele não fez um terceiro sexo. Ah, pastor, eu não sou... eu sou mulher no corpo de homem. Mentira. Ah, eu sou homem no corpo de mulher. Mentira. Você precisa de libertação. O diabo, o demônio está agindo na sua vida.
Pastor, eu sou assim, eu sou assado, não. Homem e mulher. Foi só o que Deus criou. Macho e fêmea. Tá? E o que é que Deus instruiu na obra? Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e unirá sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Por esse motivo. Como eu disse, só homem e mulher. Os dois se casarão. Se tornarão uma só carne. Uma só carne. A coisa é séria, gente. As mulheres falam, não, elas engravidaram. Durante 9 meses eu gerei uma criança, ficou no meu ventre esse tempo todo. É uma só carne. Não é uma só carne com seu filho. Você não é uma só carne com sua filha. Você não é uma só carne com seu pai. Você não é uma só carne com sua mãe ou com seu irmão. Nada. Você é uma só carne com o marido. Uma só carne com a esposa. Uma só carne. É preciso nós abrirmos a nossa mente. Abrirmos, entender, quando está falando uma só carne. Deus uniu. Transformou 2 pessoas em uma. Casou, Deus transformou. Agora é só uma carne. É uma só pessoa. Não existe 2. O casar é para Deus. Joãozinho casou com a Maria. Agora são 2. Não, para Deus é João Maria, uma só pessoa. Um está aqui, o outro está na China, na Alemanha, não importa, é uma só carne. Esta separação existe para o homem, para Deus não, ele uniu. As pessoas falam, não, eu não acredito, Deus dá uma segunda chance, porque você não acredita em Cristo. Da mesma forma que nós olhamos, não estamos vendo Cristo, sabemos que Cristo é o cabeça da igreja, nós olhamos com nossos olhos físicos e não vemos nada disto, só vemos com nossos olhos espirituais. Também, com os olhos espirituais, nós sabemos que o homem e a mulher estão unidos. E quando casam, as pessoas têm que ter esse reconhecimento. Hoje tem um negócio de casar. Porque eu não estou, nós casamos, mas até eu terminar a faculdade, até minha mulher, terminar a faculdade, ou meu marido, nós comprarmos a nossa casa, até lá nós vamos morar na casa do meu pai e da minha mãe. Está errado. Então você primeiro termina a sua faculdade, organiza-se para depois casar. Até organizar a nossa vida, nós vamos fazer aqui, vamos fazer um puxadinho aqui. Não, tá errado. Você casou, você quer casar, se vira. Presta bem atenção. Se você quer casar, então vocês dois vão se virar, alugam um barraco, vai morar de aluguel, vai morar embaixo da ponte, se vira, vai construir, não interessa. Mas não vai ficar debaixo da saia de pai e da mãe, não, porque é errado. Pastor, porque a situação está apertada. Você deveria pensar isso antes de casar. Por que a pressão em casar? Não tinha que casar nada. Organiza a sua vida primeiro para depois casar, para não ter problema. Você tem que sair debaixo da saia do seu pai, debaixo da saia de sua mãe. Tá? Sai debaixo das abas deles. Você casou, vai viver a sua vida. Você tem uma nova família. Aquela família lá não é a sua família, é a família do seu pai, é a família da sua mãe. Casou, nós criamos uma nova família. Pastor, minha família começar quando o filho nascer. Mentira! A família começa quando há o casamento. No casamento começa a família. Casei, eu tenho uma família agora, uma nova família. É a minha responsabilidade, do homem principalmente. É o sacerdote do lar. É de manter. Então tem que ter esta consciência. Jesus disse, no princípio, Jesus remeteu lá no início, né? O Criador, Deus, nos fez homem e mulher e os instruiu. Por esse motivo deixará pai e mãe e unirá sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Não é uma falha, é uma pergunta. Jesus está perguntando a esses fariseus, não é assim? Vocês não sabem, não está escrito isso? Vocês têm as escrituras, vocês viram? Não é? Sendo assim, Jesus continuando, versículo 6, sendo assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Não existe mais 2, é uma só.
João e Maria não é mais duas pessoas. João e Maria é uma só pessoa. Essa que é a questão. E portanto que Deus uniu, não separe o ser humano. O que Deus uniu, o ser humano, o homem não tem condição de separar. Ah, mas meu marido separou. Não está separado, não. Isso é você que está imaginando, você que está vendo isso. Diante do Senhor vocês estão juntos. Diante do Senhor vocês estão juntos e não existe separação, não existe divórcio. Ah, mas ele entrou na justiça, o juiz concedeu lá o divórcio litigioso. Não interessa. Para Deus vocês estão casados. É uma só carne. Por isto, primeiro cristão jamais vai lá em cartório, que hoje é em cartório ou em juízo, aceita o divórcio. Divórcio consensual é pecado. Você está indo frontalmente contrário à palavra de Deus. Frontalmente. Ele não permitiu, ele não permite um segundo casamento. Quando você está dizendo, eu concordo, não, para não meu marido não ficar com raiva, para não aborrecer meu marido, para não piorar a situação, você está colocando o seu marido, a vontade e o desejo do seu marido, ou da sua esposa, ou quem quer que seja, na frente do Senhor. Ele está sendo a prioridade. E a nossa prioridade é Cristo. Não vou assinar, quer divórcio que se vire, resolva por lá. Não, tá, se quiser você vai entrar no litígio. Não, então me dá os documentos. Eu não vou dar documento, você não pode favorecer em nada. Se você está dando documento, você está favorecendo. Você não pode favorecer de maneira nenhuma, hipótese alguma, o divórcio. Então, pastor, mas os pais dele não querem, não interessa. Entenda uma coisa, você casou com uma pessoa, com ele, você, ou você e ela, ou homem ou mulher, não importa, os cônjuges são uma só carne agora. Não é pai, mãe, sogro, sogra, não. Infelizmente a verdade pode parecer até palavra ofensiva para você, mas é verdade. Mas o que os seus sogros, o que os seus pais pensam a respeito do seu casamento não interessa. E vocês não têm que estar preocupados da confiança. Vocês têm que preocupar com o que Cristo diz. Não, mas não deu certo, você tem que separar, seu marido separou agora, você tem que... Não pode perdoar, não pode aceitar voltar. Não. Esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, você não pode aceitar dos seus pais. Não, olha, presta atenção, no meu casamento, eu não aceito interferência. Mas eu amo os meus pais, eles me amam, então dá a amar, continue amando e recebendo o amor deles. Mas coloca um limite na minha família. Ninguém dá palpite. Somente o Senhor. Na minha família. Não tem pai, mãe, sogro, sogra, cunhado, cunhada, não interessa. Mas a minha família não vai aceitar. Ninguém está preocupado se a sua família vai aceitar ou não. É você que tem que aceitar. É você que tem que aceitar a sua esposa de volta, seu marido de volta. Porque a minha família vai ficar com raiva, que fique. É melhor você não deixar o Senhor com raiva, porque o Senhor te manda para o inferno. Você está querendo agradar seu papai, sua mãezinha, seus irmãos, seus cunhados? Pensa nisso. O que Deus uniu, ninguém tem condição de separar. Pastor, tá separado. O que Deus, como é que é? Tem uma conversa fiada. O povo quer mudar o texto, usar versículo aleatório. Não, que Deus o que uniu na terra, uniu no céu. O que separou, não é. Isso é totalmente fora de contexto. Vamos examinar ali o que ele está falando. Não é a respeito disso. Não é a respeito do casamento. É unirmos as nossas ações, os nossos atos, o nosso pensamento. Se, por exemplo, estamos unidos aqui agora, vocês na sua casa, onde quer que esteja, nós estamos unidos aqui agora buscando o Senhor, orando, clamando, nós estamos unidos diante do Senhor. Mas eu resolvi separar, vocês continuam orando, buscando, não quero mais, eu não vou estar orando, não vou estar participando disso mais. Aí então eu separei. Então são vários outros exemplos, situações, não é esse o caso. Marido e mulher, é o único lugar. Deus uniu. Ninguém separa. A palavra de Deus não volta atrás, não tem jeito de mudar, dar volta, não. Ela é só isso.
O que Deus uniu, o homem não pode separar. Jesus diz. Versículo 6. Ele dando, sendo assim, eles já não são dois. Ah, não é a Mariazinha e o Joãozinho. Ah, não é o Pedro. Não. São uma só. Antes era João e Maria. Agora é João e Maria. É um só. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, que Deus uniu não separa o ser humano. Não tem condição de separar. Não é impossível. Ah, pastor, mas o meu marido separou, a minha esposa separou, ele está com outro, está com outra. Casaram novamente. Minha filha, ou meu filho, examina. Se o seu casamento chegou até o ponto de existir a separação, existe erro do seu marido, existe erro da sua esposa. Ambos erraram. Nenhum casamento chega realmente à separação se não existir erro, falha de ambos. Mas agora você reconheceu, você se arrependeu, então vai diante do seu, se arrependa e vá lutar pela restauração do seu marido. Caso contrário, você vai para o inferno e você é responsável pelo seu marido também, que ele vai para o inferno. Tem que pensar bem sobre isso. Aí eles ainda tentaram contestar aqui ainda. Replicaram-lhe. Então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Os fariseus ainda tentaram. Mas por qual motivo, então, Moisés mandou? Fala que não fala Deus. Moisés mandou dar a certidão de divórcio e falou que podia separar. Volto a insistir, lembrando, nós só podemos fazer um documento para anular um outro, eu posso fazer um documento para revogar um outro que existe. Se não existisse o casamento, a certidão do casamento, não tinha que ter a certidão de divórcio. Então, a conversa fiada, o povo querendo justificar os erros, os pecados. Ah, não, naquela época não existia casamento. Ah, como é que então, por que existia certidão de divórcio? Uma certidão de divórcio só existe porque existe certidão de casamento. A certidão de divórcio, a função dela é anular a certidão do casamento. Essa que é a função. Você, até enquanto você casa, você tem seu documento, a certidão de nascimento. Depois que casa, a certidão de casamento. Você vê que a coisa é tão séria que passa a ser segundo os homens. Presta bem atenção, segundo os homens, a lei terrena. Quando você casa, aquele documento de certidão de nascimento é afastado. E você passa a usar a certidão de casamento. Você é agora uma nova pessoa. Antes eram duas certidões que você tinha. Você, mulher, tinha uma certidão de nascimento. Você, marido, tinha uma certidão de nascimento. Agora, o que vocês têm? Uma certidão de casamento. Nós temos que abrir os nossos olhos, entender, compreender, até diante dos homens. Muda a situação. Ah, cadê minha certidão? A certidão de casamento, não de nascimento. Por isso, por que Moisés então mandou que desse certidão de divórcio? É o que os fariseus tentaram questionar, tentaram explicar, queria justificar os seus erros, tentando Jesus, ver se Jesus caía em alguma armadilha. Mas nós vemos que não. Eu vou parar aqui hoje no versículo 7, amanhã continuo no versículo 8 do mesmo Mateus 19, damos continuidade, então amanhã faremos o vídeo número 4. Mas nós lemos hoje, foi aqui no versículo 19, onde existe supostamente essa cláusula de exceção, que nós vamos estar falando melhor sobre ela. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia, gente. Vamos ler, vamos meditar na Bíblia, a resposta está aqui. Por isso eu digo em todo o tempo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.